Shabbat Shalom. Então, hoje nós vamos começar um novo estudo, né? Um estudo na carta mais longa do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos, né? Romanos capítulo 1. E hoje, o tema desse capítulo 1 a gente vai colocar como o Evangelho verdadeiro de Deus. E vai ser um estudo fluido, porque praticamente nós já temos cada um de nós temos um esboço daquilo que vamos estar aqui falando, já para o estudo correr, né, de maneira mais, vamos dizer assim, mais frouxa, para que a gente possa compreender melhor. Então, a introdução começa dizendo que o contexto dos romanos, da carta aos romanos, era que em Roma vivia ao redor de 1 milhão de habitantes, segundo os historiadores, né, e a maioria desses habitantes eram escravos. E existia uma importante comunidade de judeus, como a gente pode ver no livro de Atos, capítulo 28, os quais cada ano eles subiam às 3 festas de peregrinações em Israel, em Jerusalém. E os destinatários dessa carta aos romanos são simplesmente aqueles que tinham conhecimento de que Yeshua ele era o Messias de Israel, já que estiveram presentes, por exemplo, na festa de Pentecostes, porque é um erro da igreja dizer que a igreja nasceu em Pentecostes, onde se celebra uma festa que é uma entrega da Torá, onde a igreja diz que Jesus aboliu. Então não faz muito sentido nascer uma igreja justamente numa festa que se comemora a entrega da lei. E ao regressar a Roma, eles necessitavam saber as implicações doutrinais. E no ano 49, depois do Messias, essa comunidade de judeus, os judeus foram expulsos de Roma, isso está em Atos 18. Portanto, nessa comunidade ficaram os que não tinham se convertido oficialmente ao judaísmo, no ano 55 depois do Messias, depois do governo de Cláudio, que foi esse homem que expulsou no ano 49 os judeus, e voltaram novamente alguns desses judeus que tinham estado justamente em Roma. E ao regressarem à comunidade, vamos dizer assim, judaica, porque nesse momento eram os judeus que estavam liderando, eles encontraram, por exemplo, já não mais judeus liderando a comunidade, encontraram líderes gentios que estavam dirigindo essas ditas comunidades, e aí começaram os problemas doutrinais, começaram a ter posições de autoridade e etc. Então, no versículo 1 de Romanos, a gente não vai entrar muito aqui na introdução, porque eu acho que já temos um estudo gravado sobre justamente a introdução dessa carta. Então, no versículo 1 do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo começa dizendo, ou o escritor começa dizendo: Paulo, servo de Yeshua, o Messias, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então aqui começa usando justamente a palavra servo, a palavra eved, né, dizendo aqui que o apóstolo Paulo ele era um servo, ele era um escravo do Messias. Então por que Paulo decidiu ser um escravo do Messias? Por que Paulo decidiu fazer de servo? Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele foi um perseguidor, ele foi um carrasco, ele foi vamos dizer assim, entre aspas, um tirano que perseguia a igreja do Messias, perseguia o corpo da igreja do Messias, que era o povo de Israel, que estavam regressando à Torá. Então, por amor a isso, por amor ele ter recebido esse perdão, essa misericórdia, então Paulo decidiu que pelo restante da sua vida ele iria viver uma vida de servo, uma vida de escravo, incluso ao ponto de perder até a própria família, de ser, talvez segundo alguns historiadores, Paulo foi divorciado, ou a mulher de Paulo abandonou ele, por conta de Paulo decidir se entregar de corpo e alma à pregação do Evangelho, que não é coisa muito fácil, né? Então depois disso Paulo decidiu ser um escravo, por amor, ele renunciou todos os seus direitos, né? Por quê? Porque um servo verdadeiro é aquele que renuncia àquilo que ele mais gosta. É por isso que o Eterno sempre pede as coisas como a primícia do nosso tempo, a primícia do nosso dinheiro, a primícia de tudo que for melhor para tudo aquilo que a gente tem mais prazer, que a gente mais gosta. O primeiro é justamente para o Eterno. Então o servo é aquele que não exige um pago, não exige nada, ou seja, ele não vai estar servindo para ver quanto vai ganhar, o que vai ter, o quanto vai ser abençoado. Ou seja, um servo não é para, ou seja, ele está para servir e não para se exigir, né? Assim como Yeshua fala que um servo é aquele que realmente ele serve, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ok? Não pode se esperar nada. Então por isso que aqui Paulo decide ser um servo do Messias, e disse que Paulo foi chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então quer dizer o quê? Que aqui nesse versículo 1,
Paulo também é chamado de apóstolo, ou chamado a ser apóstolo. Por quê? Porque todos nós temos que tomar, eu digo todos nós no sentido de quem está realmente buscando ter um contato com o Criador e com o Messias, todos nós temos que tomar uma decisão de sermos justamente servos. Agora, a diferença aqui é que Paulo ele foi chamado para ser apóstolo, ou seja, e o mesmo Paulo disse na carta aos Efésios, que no capítulo 5, ele fala justamente de 5 chamados específicos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Porém, o chamado específico do apóstolo Paulo foi justamente ser apóstolo, e a palavra apóstolo tem a ver com ser enviado, ou seja, tem em um enviado justamente, por exemplo, um embaixador aqui no Brasil hoje de Israel, ele é chamado de um shaliach. Okay? Em qualquer nação onde estiver um embaixador de Israel, ele é chamado de um apóstolo. Porque realmente a palavra apóstolo em Israel se usa. Não se usa a palavra apóstolo porque é uma palavra portuguesa. Mas se usa a palavra um shaliachim, os embaixadores de Israel. E o embaixador, qual é a função de um embaixador de um estado? E no caso aqui da nação de Israel. Pois é cuidar dos interesses da nação de Israel. Essa é uma função de embaixador. Então, os altos nomeados apóstolos atualmente no Brasil e no mundo, né, na verdade, se eles não estão cumprindo essa função de velar os interesses da nação de Israel, ok, entre as nações, essas pessoas são falsos apóstolos, não são apóstolos, estão simplesmente colocando um título que não lhe compete. Por quê? Porque o apóstolo simplesmente tem que cuidar dos interesses da nação. Então disse aqui que Paulo foi chamado apóstolo para o evangelho, separado para o evangelho. E a palavra evangelho é justamente o tema desse capítulo 1. É uma palavra muito importante que nós vamos definir biblicamente o que seria o evangelho, porque apesar de ser muito conhecida a palavra evangelho, na realidade o significado de evangelho não está sendo assim anunciado, não está sendo difundida com a profundidade com a qual fala as Escrituras. Então hoje o nosso tema vai ser justamente esse, o evangelho. E no versículo 2 de Romanos 1, Paulo fala: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras. Então quer dizer o quê? Que qual é a base do evangelho? Ou seja, se a gente quiser pregar, por exemplo, um evangelho a um judeu que não crê no Novo Testamento, um judeu que não crê no Messias, ou seja, que não aceita nada do que a gente crê, como é que nós iríamos justamente usar, o que é que a gente poderia usar para pregar o evangelho a um judeu que não crê no Messias? Pois a única opção que nós temos é justamente, como disse aqui, as Santas Escrituras e os profetas. E as Santas Escrituras, né, que Paulo menciona aqui, os profetas e as Santas Escrituras, é justamente a Torá. Porque na época de Paulo não existia o que ele estava escrevendo. Isso é simplesmente uma carta. Então, não estou dizendo que essa carta não seja inspirada. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu em um contexto histórico que se vivia essa comunidade. Então, se eu quiser usar algo para provar um judeu que o nosso Messias, Yeshua, é o Mashiach de Israel, então eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar o Antigo Testamento. Ok? Eu tenho que usar a Torá, eu tenho que usar os profetas, os salmos. E como nós podemos saber disso? Por quê? Porque aqui disse, aonde está o Evangelho? Nas Santas Escrituras. E para a época de Paulo, a época em que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, que foi entre o ano 57 e o ano 58 depois do Messias, as Sagradas Escrituras para Paulo é justamente o Antigo Testamento e os profetas. Então, será que nós teríamos a capacidade de mostrar o Evangelho a uma pessoa que não crê no Novo Testamento, que não tem o Novo Testamento como sendo parte da palavra de Deus? Porque se a gente não puder fazer isto, então a gente não temos entendido a fé dos apóstolos, nós não temos levado a sério justamente a Escritura, ou seja, nós estamos em sérios problemas. E é interessante porque inclusive eu acho que é por aqui em Boa Viagem tem um ministério que eles se dedicam justamente a pregar o Evangelho aos judeus. Tem eu acho que se chama, é um grupo que se chama Atos, uma coisa assim. Eu não estou bem lembrado porque faz muito tempo que eu os vi. Uma vez eu vi ele dentro de um ônibus, uma pessoa assim. E eles são focados justamente em levar o Evangelho aos judeus. Porém, será que um gentio chegar a um judeu e dizer: olha, é porque aqui está escrito que Paulo falou que o fim da lei é Cristo? Ou seja, como é que um judeu iria aceitar uma pregação dessa?
olha, o fim da lei é Cristo. Talvez o judeu pergunte assim, e a mim o que é que importa o que Paulo falou, filho? O que tem a ver com Paulo? Que Paulo está dizendo que o fim da lei é Cristo? Ou seja, não, mas é Paulo que está falando aqui em Romanos que quem está debaixo da lei em Gálatas é maldito, e nós temos que a lei não é da fé, enfim, o judeu vai ficar, ok. E qual é o problema disso aí? Então é complicado um gentio querer pregar o evangelho a um judeu usando justamente o Novo Testamento, porque aparentemente o Novo Testamento ele é contra a Torá. Aparentemente não que isso seja verdade, né? A questão é porque o povo está tão, assim, a gente seres humanos estão tão mal acostumados, somos tão mimados por Deus, que a gente quer tudo na boquinha assim, já pronto, já o peixe tratado, já salgado, já assadinho na folha de bananeira. Não quer se dar o trabalho de buscar entender, por exemplo, já que eu mencionei aqui, o porquê Paulo falou que está maldito aquele que está debaixo da lei. Não se dá o trabalho assim, poxa, eu vou ver, porque realmente a Bíblia em si é uma Bíblia, é um livro inspirado. Então como é que eu vou aceitar aqui que fala aqui que não, quem está debaixo da lei é maldito? Então eles não se dão nem o trabalho de querer saber o que significa a palavra, o que a palavra em si quer dizer no original e etc. Ok? Então os apóstolos eles faziam isso. Eles quando iam à sinagoga falar do Messias, o que é que eles usavam? Pois o Antigo Testamento. O próprio Yeshua quando foi à sinagoga estava usando o Antigo Testamento. Porque a base que eles tinham é justamente os profetas. Inclusive o Messias quando foi na sinagoga várias vezes, mas se registra que ele estava lendo o rolo do profeta Isaías. Inclusive o profeta Isaías no capítulo 40, não era a sessão da porção que estava se lendo naquele momento, mas é o profeta que fala que a palavra de Deus é para sempre. Ou seja, ele estava usando justamente uma escritura de um profeta messiânico. Veja que coisa. Então não seria possível o Messias, o apóstolo Paulo, chegar na sinagoga onde só havia judeus, pessoas já conhecidas da escritura, né, rabinos importantes como Gamaliel, como Hilel, e chegasse o apóstolo Paulo. Vamos abrir hoje na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 2. Ou seja, que livro é esse para o que tu está lendo? Porque não existe isso aqui, só se conhecer justamente a Torá. Então quando quando o Messias convenceu os discípulos no caminho de Emaús, o que foi que o Messias usou para dizer àquele discípulo no caminho de Emaús que ele era o Messias, que ele tinha que padecer todas aquelas coisas, desde que ele começou pela lei e pelos profetas e pelos escritos, que tudo aquilo que ele passou já estava escrito. O problema é que o povo não leu, entendeu? Isso está no livro de Lucas, capítulo 24, né? Que o Messias usou justamente essa escritura dos profetas e da Torá. E como foi que os discípulos ficaram? Uau, com a boca aberta. Poxa vida, realmente passou de noite a leitura da Torá, ou seja, foi a lei, os profetas e os escritos. Então na Torá o Messias explicou a esses discípulos no caminho de Emaús que ele tinha que padecer. Então aqui Paulo está simplesmente especificando que este evangelho está prometido através dos profetas nas santas escrituras. E no versículo 3, olha o que disse. Versículo 2, para pegar um pouco de contexto, disse: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então o Messias tem que ser um descendente de Davi, diretamente da linhagem de Davi, como aqui está se especificando, ok? Ele tem que cumprir a promessa dada a Davi. E qual foi a promessa dada a Davi? Que um filho de Davi, que a dinastia de Davi se assentaria no seu trono e reinaria, ou seja, que seria um reino eterno, uma dinastia eterna. Então Davi, né, se esse teu filho aqui, Davi, ele vai ser descendente e vai reinar sobre Jerusalém. Então por isso que aqui fala, e esse versículo aqui é muito mal entendido pelas pessoas, incluso pelos antimissionários e também por aqueles que dizem que o Messias é um simples ser humano, como o próprio judaísmo, que o judaísmo não tem o Messias assim como alguém divino, como alguém que vem do céu, como alguém que vem de outro lugar, não. Para eles o Messias é qualquer ser humano. Porém, e muitas pessoas nesse movimento das Raiz Hebraicas da Fé, toma esse versículo aqui, tá vendo que Maria e José teve relações sexuais? Porque aqui diz que o Messias nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Porém aqui realmente uma das pessoas aqui cai do cavalo, ou seja, isso aqui é uma falácia. O versículo não tem nada de mal aqui, o versículo está corretíssimo. E na verdade o que esses irmãos estão aqui cometendo é um equívoco com respeito às profecias e também à cultura de Israel. Por quê? Porque quando aqui diz aqui, no versículo 3, segundo a carne, o que isso quer dizer?
Quer dizer que ele nasceu. Aqui está se referindo ao Messias em forma humana. Porque o Messias, quando nasceu, ele não nasceu um anjo, ele nasceu um ser humano. Isso significa segundo a carne. Não quer dizer que Maria. Exatamente, não quer dizer que Maria e José tiveram relações sexuais, porque isso é contra a Escritura, a própria Escritura do Novo Testamento, que disse que nem José sabia, porque ele queria dar a carta de divórcio a Maria, e nem Maria também disse: eu nunca toquei em um varão. Ou seja, então em quem eu vou crer? Será que Maria mentiu para o Espírito Santo e o Espírito Santo comeu a mentira? Então, ou a gente crê na Escritura ou não crê. Ou a gente tem que crer em tudo que está escrito e entender o que está escrito e não dizer: tá vendo que ele foi. Inclusive, num estudo que eu gravei chamado Por que os judeus não creem em Jesus, eu recebi assim, um dos estudos que mais tem comentários, mais visualizações, mais curtidas. É esse estudo onde a gente prova por que o Messias não crê. Ou seja, uma das principais provas do Messias não ser aceito em Israel, né, como Messias, é por culpa do cristianismo, da interpretação da lei. Então aí nesse estudo a gente fala, mas muitas pessoas não se focam no tema do estudo e vai justamente pegar esse versículo aqui que coloca nos comentários: mas ele era um ser humano, era um homem igualmente a mim. Olha, se o Messias era um homem igualmente a mim, ou como por exemplo, nem se compara eu com o Messias, não, mas o Messias era como eu. Sim, ele era como você, como a gente, em forma de natureza, porque ele nasceu como homem. Mas o Messias era uma pessoa especial. Ele poderia ter todos os efeitos, não, todas as necessidades que a gente tem, de ir ao banheiro, de ter dor de cabeça, de ter tudo que ele tinha, dor de barriga, né, fome, chorar, sorrir, tinha todas essas qualidades. Porém o Messias tinha uma coisa que eu não tenho. O Messias disse que veio de outro lugar, não veio daqui. Disse: meu mundo não é daqui. Então como é que uma pessoa como eu pode justamente se declarar o Salvador do mundo? Não tem sentido. Como é que um ser humano, se a Bíblia fala que o homem não pode redimir o pecado de outro homem? Ou seja, é uma contradição. Que espécie de ser humano é esse que o Eterno divide a glória com ele? Não faz sentido isso na minha cabeça e também na Escritura. Por quê? Porque, como eu falei, de outro modo, Maria tinha mentido para o anjo. Por quê? Porque ela disse que ela nunca conheceu um homem na vida, ou seja, ela nunca teve relações sexuais. Inclusive Maria, nessa idade aqui, ela deveria ter o quê? Uns 15, 16 anos, por aí, uns 17 anos. Então ela não conhecia, ela não teve relação com José. Porém o Eterno, né, pode ter duas possibilidades, né, para ter esse acontecimento de um Messias nascer de Maria. Ou o Eterno pegou o esperma de José e fecundou em Miriam, ou foi uma obra milagrosa. Porque se eu creio em Gênesis 1, eu creio que o Messias nasceu de uma virgem, isso é mamão com açúcar. Porque da mesma forma, se a gente for lá direitinho, o texto na Bíblia, o nascimento sobrenatural não é algo estranho na Escritura. Por quê? Porque Abraão e Sara não estavam tendo assim mais intimidade devido à idade, devido ao tempo, né? Então, por isso que ela sorriu quando o anjo disse que ela iria ter um filho. Por quê? Porque como eu e Abraão não tem mais nada mais, assim, não tem mais relação marital. Então como é que Isaac nasceu? Pô, de uma forma milagrosa. Porque foi o Eterno quem prometeu que Isaac nasceria. Por isso que Abraão quis dar uma ajuda ao Eterno, e o Eterno realmente, né, Abraão vacilou, porque ele quis dar um empurrãozinho na fé. Né? Se a gente vê, por exemplo, o nascimento de quem, ou seja, como foi que Adão nasceu? De forma sobrenatural. Como é que Eva nasceu? De forma sobrenatural. Então, se eu creio nisso aí, para mim não é estranho crer que o Messias nasceu justamente de uma virgem. Então, isso aqui no versículo 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, e Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Agora, o que significa o término filho de Deus? Porque quando a gente fala sempre a palavra filho de Deus, a gente tem que se lembrar, né, desse ditado popular que filho de gato é gatinho, ou filho de peixe é peixe. E porque porque se alguém ele é filho de Deus, ok? Como é que esse filho tem que ser? Pois tem que ser justamente como o pai. É justamente o que Paulo fala. Ou seja, como é que um ser humano, mais uma vez voltando ao tema do versículo 3, como é que um simples ser humano, ele vai ter, ou seja, ele viveu em forma de Deus e não usurpou ser Deus? Qual foi o ser humano na Escritura que teve a forma de Deus? Nenhum. Entendeu? Então o Messias representa justamente os atributos do Pai. E como é que o Pai é? Pois o Pai é bom, o Pai é amor, o Pai é misericordioso, o Pai é compassivo, né? O Pai ou seja, o Messias ele reflete o Pai, né? E qual foi a razão
pela qual o Messias se declarou ser filho de Deus. Por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. E o que isso quer dizer que ele ressuscitou dentre os mortos? Pois que a morte ou o sepulcro, né, não pôde deter o Messias, como se menciona no livro de Atos. E por que o Messias não poderia ficar justamente na morte, preso pela morte? Por quê? Porque a Escritura fala que o salário do pecado é a morte. Porém, se o Messias não cometeu pecado, então ele morreu como? Ele foi puro. Então o sepulcro, não pôde detê-lo, porque o Messias, ele não tinha pecado, ele tomou o pecado para si, mas ele não pecou, entendeu? Então, ao ressuscitar, esse era o sinal, né, que o Messias foi puro em todos os sentidos, como seu Pai é, né, como Deus é santo. Então, na ressurreição é justamente o sinal de que ele é o Filho de Deus, de que ele transmite as virtudes, justamente os atributos do Eterno. E no versículo 5 diz o seguinte: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. E a palavra, mais uma vez aqui, apóstolo, né, vem do verbo chiliar, e aqui aqui está a palavra apostolado, que tem a ver com o verbo hebraico shilihut. E shilihut tem a ver com um princípio de agência divina que existe na Bíblia, chamado justamente essa palavra, shilihut, que é o que é enviado tem o mesmo poder, a mesma autoridade de quem lhe enviou, ok? Então, esse enviado aqui é justamente para quê? Para enviar essa mensagem. E para o que disse aqui? Para que nós recebamos o que? Ou seja, para que nós aqui, nós 4, nós 5, recebemos o apostolado? Para o que vai dizer a parte do versículo: para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então a gente tem que perguntar se as pessoas aí fora das igrejas: você é apóstolo mesmo? Você recebeu o apostolado? Então mostra a tua fé com tuas obras. Porque o que é fé? Né? Eu creio que talvez não dê assim tanto tempo da gente explicar com tanta profundidade, mas a gente já deixou um desenhozinho aí no esboço de vocês também sobre a palavra fé. Por quê? Porque se a gente entender realmente o que significa a palavra fé, ok, já que a palavra fé tá sendo falada ou anunciada assim tão ambígua, né, tão subjetiva, cada um tem sua fé, né, cada um tem sua verdade. Né, feito uma pessoa essa semana me mandou uma mensagem no WhatsApp, através de um comentário que ele viu no meu, e mandou no WhatsApp que irmão, a verdade assim, a verdade para você pode ser uma, para mim pode ser outra. Eu digo, realmente, a verdade é minha. Porém, a verdade da Escritura, se eu digo que tenho fé na Bíblia e creio nas Escrituras, então a verdade da Bíblia não pode ser relativa. Relativa pode ser o que eu penso, a minha interpretação, o que eu vejo. Agora, o que Deus disse não é relativo. O que Deus disse é e ponto final. Se Deus disse que essa geladeira aí é cinza, não, Deus, mas tem uma bolinha branca ali no meio. Não, se ele disse que é toda cinza, não tem bolinha branca no meio. Então, relativo é eu achar que vai ter uma bolinha branca ali, não o que o Eterno falou. Então, disse aqui que nós recebemos o apostolado por essa graça para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Quer dizer, para que nós recebemos o apostolado? Ou seja, para que nós recebemos a graça? Para que nós somos perdoados? Já que se nós somos obedientes à fé, que em termos geral a palavra fé, ela vem de uma palavra hebraica chamada emuná, que significa fidelidade. Agora, fidelidade é o quê? Pois ser fiel justamente à palavra do Eterno, porque sempre essa palavra fiel, ou essa palavra emuná, ela está conectada com a palavra amém. E a palavra amém, ela sempre termina após uma afirmação: cumprirá todo esse mandamento, etc, etc, todo o povo dirá amém. Então a palavra, as escrituras, né, se já vimos nesse contexto de que Paulo está escrevendo as sagradas escrituras, que é o Antigo Testamento, então ao que nós teríamos que ser fiel? Pois, logicamente, ao Antigo Testamento. Por quê? Porque Paulo fala que ele recebeu, através da graça, o apostolado para a obediência da fé. Agora, onde? Somente em Israel? Não, entre todas as gentes, pelo seu nome. Ou seja, que as Santas Escrituras, o Antigo Testamento, são para quem? Somente para o povo judeu? Aqui diz que são para todas as nações, por amor do seu nome. Então, qual é o motivo, por exemplo, a gente está aqui hoje, um dia de sábado, para querer obedecer um mandamento? Por quê? Porque nós queremos obedecer a Torá. Nós queremos obedecer a lei que foi dada justamente a Moisés. Para que nós queremos guardar o Shabat? Para que nós queremos celebrar as festividades bíblicas e querer celebrar tudo que a Bíblia manda como mandamento? Por que nós queremos seguir a lei?
Né? Será que é por legalismo? Eita, amanhã é sábado, tem que ir para casa de irmão Pedro, irmão Isabela, ai que sacos. Não, gente, não, eu creio que eu particularmente não penso assim, ai, tem que ir amanhã, ai que fado, como se eu vou para um trabalho, né? Aqui diz que é por amor do seu nome. Então é por isso que nós queremos obedecer, por amor do seu nome. Qual é o seu nome? Pois o nome do Messias significa salvação, ok? Significa Yeshua. Então por que nós queremos obedecer? Porque ele nos salvou. Então se ele nos salvou, é o mínimo que nós podemos dizer a ele, e querer demonstrar esse amor a ele é justamente obedecendo. Por isso que o Messias falou com todo sentido e razão: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e os meus mandamentos não são pesados. Então quais eram os mandamentos quando João disse essa escritura de que o Messias falou que se vós me amais, guardai meus mandamentos? Pois justamente o que está escrito na lei de Moisés. E no versículo 6 de Romanos 1 disse: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Yeshua, o Messias. Ou seja, nós fomos chamados e estamos sendo chamados a pertencer ao Messias. Porque o Messias nos comprou com um preço de sangue. E no verso 7 Paulo fala o seguinte: a todos os que estáis em Roma, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. E aqui chama o que? Aqui diz o que? Que nós somos amados de Deus, chamados santos. Ou seja, é outro chamado que nós temos, chamados a ser santos. E a palavra santo em hebraico aqui é a palavra singular, que é uma palavra kadosh, ok? E no plural é a palavra kadoshim, né? Kadoshim para homem, kadoshot para mulher, que significa consagrados, que significa totalmente dedicados. Vocês sabiam que a palavra kadosh, ela é usada também para uma prostituta? No hebraico, uma prostituta também ela leva o nome de kadosh, tem as mesmas letras. Por quê? Porque ela se dedica, ela se consagrou àquilo ali. Ela é uma pessoa dedicada justamente da prostituição. A palavra kadosh, as letras da palavra kadosh também está conectada com a pessoa que é idólatra. No caso, nessa idolatria espiritual de prostituição. Então, se a gente formos chamados a ser santos, a ser kadosh, e já que a palavra kadosh está conectada com a palavra dedicação, se consagrar ao eterno, então nós não podemos nos dedicar, ok, a nossa vida a não ser outra coisa, ou seja, a não ser a santidade, a não ser a kedushá, né? É se separar do mundo e vivermos para ele. Agora, o que é que nos santifica? Como purificará o jovem o seu caminho? Pois guardando a tua lei. Então, os mandamentos do eterno é quem nos consagra. E como é que nós nos consagramos? Como é que nós nos separamos? Guardando os mandamentos. E o segundo mandamento, segundo o Messias, que é o mais importante, é amar o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Então, se nós queremos nos consagrar ao eterno, pois temos que amar uns aos outros, assim como o Messias é o nosso máximo exemplo. Agora, como é que eu amo o meu próximo? Pois é não fazendo o que eu não quero que façam para mim. É verdade? Então aí nós estamos amando o nosso próximo, ok? E aí nós estamos cumprindo toda a lei e o profeta. E os profetas. E no versículo, mais uma vez 7, disse que a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Pai, paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, Messias. E a palavra graça, né, ela significa muito mais além do que uma palavra, um mero sentido de favor merecido, né? Naquele estudo que nós gravamos sobre graça, fé e obediência, explicamos que a palavra paz ela está conectada com uma cerca de proteção, com algo que protege o que está dentro. Então aqui Paulo justamente fala isso assim, fala-se recebe shalom, graça e paz, ou seja, shalom é justamente uma reconciliação com o eterno. Ou seja, uma pessoa não pode ter paz, ok? Ela não pode estar reconciliada com o eterno se essa pessoa não recebe gratuitamente, se ela não tem esse dom gratuitamente. E no versículo 8 ao verso 14 diz o seguinte: primeiramente dou graças ao meu Deus por Yeshua, o Messias, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações
que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, Paulo aqui está dizendo aqui ou seja, ele está falando aqui que todas as nações, o apóstolo Paulo, ele é devedor a todas as nações. Ou seja, estou em dívida com todo mundo, né? Ou seja, e se eu estou em dívida, eu tenho que dar essa mensagem de graça recebesse, de graça dar. E é uma maravilha que eu e você, que nós estejamos justamente em dívidas, né, justamente com as pessoas, nesse sentido. Por quê? Porque o único que eu posso oferecer ao Eterno, ok? Isso está escrito, é entregar a minha alma, as nossas vidas, o nosso culto racional, né, como Paulo fala no capítulo 12 dessa carta, né, as nossas vidas ao Eterno, que de alguma maneira, né, talvez um dia a gente influenciou alguém. Isso justamente deve ser um sonho para a gente poder influenciar alguém através do nosso comportamento. Ou seja, um dia, quando eu e vocês estivermos frente a frente com o Eterno, será que será uma bênção nós dizemos assim ao Eterno: Pai, aqui está as almas que que tu me desse a oportunidade de eu compartilhar essa escritura que tu deixou para a gente. Isso eu acho que é o maior galardão que as pessoas deveriam ter, ok? De compartilhar justamente a Torá, né? Ou seja, considerar as pessoas que a gente influenciou através da escritura como sendo o nosso troféu da graça. É verdade? Ou seja, através do favor imerecido do Eterno. Isso me faz lembrar justamente daquele filme A Lista de Schindler. Que quando o Schindler ele faz um monte de coisa, né? Quando ele começa o filme assim, o Schindler já nos bares, né? Gastando um monte de dinheiro com seus pingentes, seus negocinhos de botar na roupa tudo caro. E de repente ele vai passear de cavalo com uma das mulheres dele, e ele começa a ver justamente um monte de judeus assim, filho, o soldado atirando. E dali eu acho que ele tem um sentimento de, puxa vida, eu posso fazer alguma coisa. Ele, como um homem muito rico, começou a juntar seu dinheiro, tudo que ele tinha, começou a investir em fábrica para contratar judeus, né? Então ele salva uma multidão de judeus ali, ou seja, ele vendeu um monte de coisa para encurtar aqui a história. Ou seja, Schindler fez coisas assim extraordinárias, inclusive o nome de Schindler ele está no museu em Jerusalém, né? No museu do Holocausto, como uma pessoa, Schindler é tido entre o judaísmo como um dos justos entre as nações. Por quê? Porque o Messias falou que aquele que deu um copo de água a esses pequeninos é como se tivesse dado ao Messias. Perdão. Porém, ao final, quando a guerra está acabando, né, e aí todos aí reúne-se a fábrica, todo mundo ali, mais de 1.100 pessoas ali, e Schindler ali começa, e para mim a cena do filme que mais me deixa impactado, porque eu tenho esse filme em casa já baixado, tanto assim, um monte de filme de judeu, mas esse filme, toda vez que eu choro, se eu assistir ele 3 vezes no dia, 3 vezes ao dia eu choro. Quando chega essa cena assim, que ele começa a olhar assim pro pessoal, e o interessante é que um rabino arranca um dente de ouro fazer um anel com a frase do Talmud, etc. Então Schindler ali começa a agradecer, ok? Ou receber a gratidão dos judeus, né, que salvou eles, dele ter salvado os judeus. Então realmente, Schindler me salvou e etc. E nesse momento Schindler fala o quê? Ele começa, puxa vida, a entrar em desespero, né? Porque ele poderia ter feito mais. Ele, puxa vida, realmente, que tristeza, gente. Ou seja, aí pergunta, pai, por que você está triste? Olha quanta gente você salvou. Não, eu nesse momento assim, ele diz assim, eu tinha que pegar todo o meu dinheiro. Olha esse broche aqui, gente, isso aqui custava uma vida. Com esse carro aqui, se eu vendesse, eu comprava 4 pessoas. Para 5 mais pessoas, essa roupa, esses paletó e esse sapato, enfim, ele começa a entrar em desespero. Por quê? Porque ele chega justamente, ele acha que foi uma futilidade ele vivia a vida que ele viu antes de salvar a vida de muitos judeus. Poder ter investido mais, né? E ele acha que não fez muito. Ele se sentiu, como o apóstolo Paulo aqui, como um devedor. E eu não tenho a menor dúvida, né? Posso até estar equivocado, que Schindler seria uma pessoa, um descendente das tribos de Israel. Porque o amor que uma pessoa teve assim, de entregar tudo, inclusive
né, a ponto de ser morto também, porque ele também estava arriscado, inclusive até a ponto de ser foi preso, né, para querer salvar um povo que não tinha nada a ver com ele. Um povo que era considerado imundo, uma raça de nojento. Então no final aí, quando aquele que era o tipo secretário dele, né, ele dizendo que poderia ter feito mais, etc. Aí o judeu disse, né, que ele fez o suficiente. E aí justamente ele recebe um anel com essa frase do Talmud, né, que o que salva uma vida salva o mundo inteiro. Ok? Então por que disse isso? Porque essa pessoa, ela pode trazer um fruto extraordinário. Agora eu estou seguro que um dia nós vamos passar tudo por isso que Chinile passou. Não de ter talvez assim dinheiro, ou talvez se tiver, da gente poderia, então, em questão de tempo, em questão de tudo, de poder ter feito mais para o eterno e não fizemos. Perdemos muito tempo aí, por exemplo, poderíamos ter investigado mais a Torá, investigado mais a Escritura, buscar mais a fundo as coisas da Bíblia e não fizemos, ok? Ou seja, esse era o sentido do apóstolo Paulo, de dizer assim, puxa vida, eu sou devedor, cara. Quanto tempo eu perdi procurando matar esse povo, quanto tempo eu perdi com coisas que não são da Torá, e por isso que Paulo viajava tanto, gente. Paulo era um cara incansável. Imagine se na época de Paulo existisse avião. O evangelho, a redenção já tinha chegado, porque Paulo foi um cara que andou e andou e andou. Então, justamente, e eu acho assim que a gente somos até ridículos, nós, minha filha, nós a nível, nós do Ocidente, nós somos até ridículos, porque a gente está muito cômodo em nossa vida. Nós perdemos muito tempo com besteira em grupos de Facebook, em grupo de WhatsApp, com pessoas que não estão compromissadas com o eterno. Você fala de uma coisa, o cara vem com 1000 contra você, aí você quer responder, enfim, perdendo tempo. Esse gás que a gente estava gastando com essa pessoa que não quer nada com a Escritura, a gente poderia estar investindo em alguém que realmente quer. Por quê? Porque a gente de repente está perdendo tempo com essa pessoa e vem alguém querer falar com a gente assim, a gente, na dúvida sobre o mandamento, a gente já pensa também que é do mesmo time, que já está tendo dúvida porque não crê. A gente já não quer mais ter assim a atenção de passar essa mensagem para as pessoas. Então a gente perde muito tempo com essas coisas, né? Ouvindo bobagem, dizendo coisas que não edificam. Então, quando as pessoas vê isso na gente, ok? Então justamente o que é que isso causa nas pessoas? Pois uma falta de desejo de se aproximar, como se diz, da palavra do eterno, se aproximar da fé. Porque o que é que essas pessoas tanto veem por aí no grupo de Facebook e etc. Ou seja, peraí, se essas pessoas dizem que estão no caminho verdadeiro, que estão seguindo o Messias verdadeiro, que o meu Messias é falso, que Jesus é não sei o que a Bíblia da gente não presta, porque foi um padre que fez. Se essas pessoas que dizem que estão em Techuvá, ok, e não estão vivendo da maneira em que eles estão dizendo que é, ou seja, então eu prefiro ficar na minha religião, eu prefiro ficar na minha igreja. Por quê? Porque cada um hoje na internet tem sua interpretação da Bíblia. Ninguém assim, poxa, irmão Pedro fez um estudo, poxa, irmão Pedro, que bacana. Não, já vou fazer um estudo diferente, já para que eu também chame a atenção. Porque cada um nesses grupinhos tem seus grupinhos, tem sua seitinha por aí, cada um tem o seu rosto, o seu rabino. Vocês não falam com o grupo de fulano não fala com o grupo de cicrano. Por quê? Porque lá eles creem numa coisa, aqui nós cremos em outra, e vamos ficar cada um no seu. Ou seja, a gente está fazendo totalmente o oposto do que significa a palavra Techuvá, que é justamente retornar. A palavra Techuvá não diz se dispersar, se retornar. É lógico que cada um vai ter uma interpretação, mas isso não deveria ser causa de divisão. Por quê? Porque imagine Pedro dizendo, o apóstolo Pedro dizendo assim, poxa, o nosso amado irmão Paulo, é difícil de entender Paulo. Mas Pedro não disse que era difícil de entender Paulo, como criticando Paulo. Diz assim, olha, cuidado que o que Paulo fala assim não é muito da gente não. A escola de Paulo é meio complicada. O negócio daqui é mais suave. Paulo é muito difícil. Não falou nesse sentido, né? Os apóstolos tinham divergência de pensamento, porém todos eram irmãos. Todos já estavam na comunidade. Todos viviam na mesma fé, unânime, como disse no livro de Atos, unânime, uma só fé no partir do pão. Independente da maneira em que eu creio, o profeta Daniel, que é mais exemplo melhor do que esse, de judeus na época de Daniel, que nem sequer queria saber de Daniel, achava Daniel talvez um metido, um orgulhoso, um santarrão. E Daniel disse, não, todos nós temos pecado. Daniel disse, olha, o teu povo pecou,
né? Eu fiquei aqui de joelho, não comi nada dos manjares, não me dobrei a Nabucodonosor. Não, ele se colocou na posição de todos os judeus, independentemente de como ele vai achar o texto, de como ele entendia a Torá. E essa é justamente essa atitude que a gente deveria ter, né? Então, Paulo realmente ele vivia uma fé, ok? Paulo realmente viu ou seja, Paulo realmente ele mostrou a bandeira da qual ele estava servindo. E no versículo 15 diz o seguinte, Romanos 1,15 disse: e assim, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. E aqui mais uma vez se repete ao longo desse capítulo 1 a palavra evangelho, que está nas Sagradas Escrituras, né? E todos nós aqui já sabemos o que significa o evangelho. Porém, tem pessoas aí fora que vão ver esses vídeos, ou esse vídeo aqui. Muitas pessoas não sabem o que é evangelho. E nossos estudos é direcionado não para judeu ou para quem conhece a escritura. Em certo sentido também. Mas o nosso foco principal é buscar as pessoas que não sabem o que significa essas coisas. Ok? Porque em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4, vai nos dar de maneira clara a definição mais simples, mais resumida, ok, que se dá por aí nos cursos de teologia sobre o que é o evangelho. Por quê? Porque nos cursos de teologia se ensina que isso é evangelho, ou seja, que em certo sentido realmente está certo, em certo sentido. Porém, o evangelho ele tem muito mais profundidade, vai muito mais além do que muitos teólogos pensam em saber. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 1 e 2 diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. E no verso 2 disse: pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão, é que crestes em vão. Então aqui de entrada no versículo 2 disse qual é a condição para sermos salvos. E qual é a condição, segundo o versículo 2, para a gente ser salvo? Disse: pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado. Ou seja, se a gente não retém o evangelho, nós não somos salvos. Então nós cremos em vão. A nossa fé foi uma fé sem fé. Ou seja, foi uma ilusão. E no versículo 3 diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Messias morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então isso nas igrejas, e digo isso porque eu ensinei isso também, isso nas igrejas é o que se diz que é o Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou, ok? Isso é Evangelho, irmão. Crê que Jesus morreu e ressuscitou e será salvo. Ou seja, que essa é a definição teológica que eu preguei por muito tempo nas igrejas, nos domingos, em igrejas superlotadas, que o evangelho é você crer que Jesus ressuscitou. E você aí fora que está aí sem esperança, você que está nas drogas, crê que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou entre os mortos, que ele ao terceiro dia levantou dos mortos, etc. E vive para todo sempre. E vem aqui, confessa e ser salvo. Isso é o que eu pregava. Ou seja, Cristo morreu por teus pecados, porém ao terceiro dia a morte e o pecado não pôde detê-lo. Então, creia, meu querido, creia, minha querida, que Deus é a tua salvação mediante Jesus Cristo. Agora, será que isso realmente é o Evangelho? Será que vamos dizer assim, que esse pão com manteiga, com margarina é o Evangelho? Esse algodão doce? Por quê? Porque se isso é Evangelho, então por que os discípulos não entenderam? Por que os discípulos, no caminho de Emaús principalmente, não entenderam que isso era o Evangelho? Ficaram, puxa, a gente pensávamos que ele era o Messias. Peraí, mas Jesus não ensinou a eles que ele tinha que morrer e ressuscitar? Porque se esse era o evangelho, então Jesus foi um péssimo professor. Ou seja, se o evangelho é que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, ou que ele teria que morrer, se esse é o evangelho, então porque depois de 3 anos do Messias estar ensinando aos discípulos, ok? Então porque os discípulos não entenderam a essência do evangelho? Por quê? Porque isso é parte do Evangelho. Isso não é o Evangelho em si. Isso está contido no Evangelho. Porém, realmente, isso não é a definição, vamos dizer assim, acadêmica, né, da palavra Evangelho. Então, o que significa Evangelho? Por quê? Porque se o Evangelho somente consiste em eu crer que o Messias morreu e ressuscitou, então, se a gente for, por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro 4, verso 17, diz o seguinte,
1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Ou seja, se o Evangelho é a gente crer que o Messias ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, que o Messias morreu e se acabou tudo e agora não precisa fazer mais nada, é somente crer e ir ao ponto final. Ou seja, se isso é o Evangelho, então aqui porque Pedro está dizendo que algumas pessoas desobedeceram o Evangelho. Porque o que é que eu tenho que obedecer do Evangelho que o Messias morreu pelos meus pecados? Qual é a obediência que está aí? A obediência que está aqui implícita nesse mandamento. Ou seja, nós temos que saber o que é o Evangelho, porque na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 23, e se existe alguém que define biblicamente de maneira assim concreta o que é Evangelho, é o apóstolo Pedro. Interessante que foi Pedro, que segundo a teologia católica, foi quem recebeu a chave do céu. E esse que recebeu a chave dos céus é o que vai dizer biblicamente o que significa o Evangelho. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Disse, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Agora, quando Pedro estava escrevendo esse texto aqui, o que era a palavra de Deus para Pedro? Pois o Antigo Testamento, ok? Mais especificamente a Torá, o que se conhece como a lei de Moisés. Então, os profetas, na realidade, quando profetizavam, eles aplicavam sobre sua profecia o que Moisés havia escrito, porque não existia os livros dos profetas. Jeremias não estava lendo seu próprio livro, né? Daniel já estava lendo o profeta Jeremias. Porém, Jeremias não estava lendo seu próprio livro, né? Profetizando o seu próprio rolo, estava profetizando em base ao que Moisés já havia escrito. Então ele pegava o que Moisés havia escrito, o que se havia se passado com o povo de Israel naquela época, aplicava a situação presente na época de Jeremias e ele profetizava. Então, ou seja, agora, se Isaías, por exemplo, o que é que Isaías, já que Pedro está citando aqui um texto do profeta Isaías, se Pedro está citando um texto do profeta Isaías, então qual era a escritura que Isaías usava para profetizar? Pois a Torá. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok, desculpa. Então, no versículo 24 diz o seguinte: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E mais uma vez, Pedro está citando aqui o capítulo 40 do profeta Isaías, o versículo 6. Ou seja, Pedro não estava inventando aqui essa história de que a palavra de Deus permanece para sempre. Ok? Esse versículo aqui Pedro está tirando de Isaías capítulo 40. E quando o profeta Isaías no capítulo 40, há 700 anos antes do Messias, disse que a palavra do Eterno permanece para sempre, e vamos lá em Isaías capítulo 40. Deixa eu achar aqui o profeta Isaías, ok? No meu não, acho que eu esqueci. Isaías capítulo 40, no versículo 6 diz o seguinte, 6 a 8 diz o seguinte, Isaías disse, uma voz diz, clama, e alguém diz, que é de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, quando Isaías escreveu isso aqui, para Isaías, qual era a palavra de Deus que permanecia para sempre? Mais uma vez, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa era a palavra de Deus. Então Pedro, no versículo 25 da sua primeira carta, voltando lá para 1 Pedro, disse o seguinte: mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Lembrando qual palavra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que foi, ou seja, que vos foi anunciada. Então, se Pedro está citando Isaías capítulo 40, e para Isaías capítulo 40 a palavra que permanece para sempre era justamente esses 5 livros de Moisés, então o que é que o Evangelho anuncia?
O que é que o evangelho tem que anunciar? Ou seja, pois justamente aquilo que o cristianismo chama de lei, a lei de Moisés. Ou seja, o evangelho tem que anunciar a lei de Moisés. Por quê? Porque se o evangelho não anunciar a lei de Moisés, é um evangelho maldito, como disse o próprio apóstolo Paulo. Porque se o evangelho é, irmão, levanta a tua mãozinha e chora, e vem aqui na frente, fecha teus olhos que eu vou fazer uma oração por você, e Deus vai te perdoar os teus pecados, e você já está salvo, você ao morrer vai para o céu, a besta não vai te pegar, todos levantem a mão e dê uma salva de palmas para Jesus, que uma alma se converteu e a alegria no céu. Se isso é o evangelho, se esse é o verdadeiro evangelho, por tudo que a gente já leu aqui nesse contexto de Romanos, ou seja, se isso for assim, então essas pessoas nunca entenderam a fé dos apóstolos e muito menos a dos profetas. Por quê? Porque logo em seguida, né, vem quem? Vem os repórteres evangelísticos, né? Graças a Deus, hoje a cruzada foi maravilhosa, irmão. 30 almas foram salvas, 100 pessoas foram renovadas com língua. Deus prometeu, fez promessa a crente, renovou o pacto com alguém. 100 pessoas receberam o dom do Espírito Santo. Agora, em Hebreus capítulo 3, vai dizer também que o evangelho não é algo novo, que o evangelho não surgiu com Jesus. Em Hebreus capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte: porque havendo alguns ouvido, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Lembrando que o contexto de Hebreus 3 e 4 é do povo de Israel no deserto. E disse o verso 17: mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Ou seja, aqui está se fazendo um relato justamente do Êxodo, ok? Quando o povo de Israel saiu do Egito. E aqui está dizendo que o Eterno jurou ao povo de Israel, nessa época aqui, que não entrariam no seu repouso. Ou seja, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque apesar de que muitos saíram do Egito, nem todos entraram na terra prometida, só Josué e Caleb, né? Então, o que foi que impediu esse povo de entrar na terra prometida? Pois a desobediência. E no versículo 19 de Hebreus 3 vai dizer o seguinte: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ou seja, eles foram incrédulos, eles foram desobedientes. Agora, se a gente vai em Hebreus capítulo 4, que também me esqueci de colocar aqui no meu esboço, eu leio aqui, Hebreus capítulo 4, ok, Hebreus capítulo 4, verso 1, disse o seguinte: temamos, ok? E é interessante que na minha Bíblia a palavra temamos está toda em letra maiúscula. Já um alerta assim, cuidado, viu? Se temamos aqui ler o capítulo 3, o que aconteceu. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ou seja, estamos aqui em uma situação parecida com a do povo de Israel na saída do Egito, do povo de Israel. Por quê? Porque estamos esperando entrar onde? Estamos esperando entrar onde? Pois na terra prometida. Na terra prometida, ok? Vamos dizer assim, ao milênio. E de acordo com a profecia de Jeremias 16, o segundo êxodo não vai ser do Egito, vai ser de todas as nações. Jeremias 16 fala disso aí. Então a promessa é que algum dia, nós iremos subir a Jerusalém, né? Todas as nações subirão a Jerusalém, e essa é a promessa, essa é a profecia. Por quê? Porque assim como foi naquela época, com Israel no deserto, nem todos entraram na terra prometida. Ok? Por quê? Porque o Messias também fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. E no versículo 2 diz o seguinte: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E aqui diz que a palavra do evangelho nada lhes aproveitou. Ou seja, a palavra, as boas novas, ok? Ou seja, sinônimo, boas novas e palavra é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui está claríssimo que as boas novas foram pregadas a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou.
e disse que porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Agora, o que é fé? Ou seja, fidelidade ao que está escrito. Porém, esta frase que aparece aqui no versículo 2, dizendo que as boas novas foram pregadas a eles, a palavra aqui em grego é a palavra eu agelizo, mais ou menos assim, não sei se estou pronunciando certo. E essa palavra é uma palavra composta, ok? Porque a palavra eua ou significa bom, e ângelos, né, em grego significa mensageiro. Então a palavra evangelho, diretamente do grego, significa boa mensagem. Isso significa a palavra evangelho no grego. Então qual é a boa mensagem? Qual é a boa palavra que eles não obedeceram? Por quê? Porque a palavra que eles não obedeceram é a palavra de Deus. Ok? A boa palavra que foi transmitida a ele, ok? A Moisés, e Moisés transmitiu ao povo, e o povo tinha justamente a responsabilidade de transmitir essa palavra a quem mais? Pois, qual era o chamado de Israel? De ser luz a todas as nações, ok? Agora, a boa mensagem está sendo obedecida aqui, segundo o escritor. Então, por que eles não entraram na terra prometida? Porque eles creram, ok? Aqueles que creram e obedeceram na boa mensagem, né? E esses é quem serão, ou seja, e quem é que será que vai entrar na terra prometida? Pois aqueles que obedecem à boa mensagem. Então, voltando aqui a Romanos capítulo 1, e entendendo que a palavra boas novas aqui, como eu falei, é a palavra evangelho. Então isso prova que o evangelho não surgiu com Jesus. O evangelho surgiu com Moisés. E voltando aqui outra vez a Romanos capítulo 1, no verso 16, né, vamos entender o porquê Paulo fala isso no versículo 16. E outra vez aqui, o que é o evangelho? Boa mensagem, ok? Né, que nesta boa mensagem está contida o quê? Pois a lei de Moisés. E no verso 16, voltando lá para Romanos, diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, do Messias, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, por que o evangelho é primeiro para o judeu? Aqui não diz que o evangelho primeiro é para o gentio. Então, como é que o evangelho surgiu com Cristo, que se fez uma separação de judeus e gentios, foi em busca dos gentios, abandonou os judeus, se aqui Paulo está dizendo que o evangelho é primeiramente para o judeu? Por quê? Porque os judeus foram aqueles a quem foram entregues os oráculos de Deus, ok? E principalmente a tribo de Judá é quem está encarregada, ou quem estava, de governar e de transmitir essa palavra, esse evangelho, né? Juntamente com a tribo de Levi, que isso é outro tema. Agora vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo. Às vezes eu falo Timoteu porque eu escuto muito áudio em espanhol. Em espanhol se chama Timoteu, né? Vamos aqui à segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 3, no versículo 14 ao 15, disse o seguinte: e desde a tua meninice sabes as sagradas as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há no Messias Yeshua. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ok? E eu acho que eu li foi o versículo 16, é o versículo 15. É o versículo 14 e 15, perdão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há no Messias Yeshua. E outra vez, nesse tempo que Paulo falou aqui, que Timóteo, o que poderia fazer Timóteo sábio para a salvação é as sagradas as escrituras. Então, que escritura Paulo estava se referindo para Timóteo? Como é que uma pessoa pode adquirir a salvação? Pois através do Antigo Testamento. Por quê? Porque uma criança judia, ela tem que aprender de memória, antes do Bar Mitzvah, os 5 livros de Moisés. Tem que ter praticamente de mente os 5 livros de Moisés na cabeça. Por quê? Porque a partir dos 13 anos, ela já é uma pessoa considerada uma adulta, já é uma responsável pelos seus atos. Antes, o pai dela é responsável. Entendeu? Agora, vamos a Deuteronômio capítulo 6, no verso 6, que diz o seguinte:
E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, qual é a responsabilidade de nós como pai, como mãe? Pois será que é fazer dinheiro? Será que é arrumar um bom emprego? É pagar a faculdade para o filho? Eu vou dar o melhor para o meu filho, a melhor faculdade. Essa é a responsabilidade de pai, segundo a Bíblia? Não. Qual é o primeiro mandamento? Justamente assim. Ou seja, qual é a primeira responsabilidade dos pais? É o que disse aqui, ó. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Agora, se a gente analisar essas quatro palavras aqui, ó, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, será que haverá um momento em que nós não podemos estar repetindo essas palavras? Porque aqui praticamente assim, 24 horas por dia, esteja falando da Bíblia. É lógico que você vai falar de outra coisa, da escola, como é que foi, mas o foco principal é estar repetindo essas palavras aqui. Ok? Por isso que nós estamos comentando, por isso que o Brasil está do jeito que está. Filho desobediente a pai não respeita mais filho não quer saber de mãe, muitas vezes a mãe tendo relação sexual com o filho, o padrasto com a enteada e etc. Ok? Por isso que muitos jovens, né, muitos filhos de crente, entre parênteses, né, a nível secundário, ou seja, vivem à torta e à direita. Por quê? Porque seus pais não observam os mandamentos, não cumprem esse mandamento, porque se os pais observassem a Torá e cumprissem esse mandamento aqui de ensinar a criança no caminho que se deve andar, porque quando ele crescer não se desviará dele. Ou seja, isso não é uma promessa de garantia que ele não vai se desviar. Ok? Isso não quer dizer nada, porque nós temos um exemplo de Salomão, né, com toda a sabedoria. Será que Davi não ensinou essas palavras a Salomão? Claro que ensinou. Então a Torá, ela é tão poderosa, é uma mensagem tão poderosa, que de acordo ao profeta Isaías, disse que não voltará vazia. Ok? E se a gente for, por exemplo, entender, por exemplo, como eu acabei de falar aqui, o rei Salomão, que foi um homem jovem, né, que obteve muita sabedoria do Eterno, pois chegou um momento em que Salomão teve tanto dinheiro, tanto ouro, tanta prata, tantas mulheres, uma fama tão grande, que com toda a sabedoria que Salomão teve, Salomão se desviou. Porém, ao final da sua vida, que é quando Salomão, vamos dizer assim, ele se volta para o Eterno, foi quando ele escreve o livro de Eclesiastes. E como é que termina o livro de Eclesiastes? Que esse é o dever de todo homem. Qual é o dever de todo homem? Pois de temer a Deus e guardar os mandamentos. Ou seja, já me dei conta, Salomão pensando assim, já me dei conta que vi de tudo. Salomão já experimentou de tudo. É por isso que no judaísmo, os rabinos ortodoxos proíbem um jovem solteiro, lógico, ortodoxo, ele não pode ler o livro de Cantares até os 30 anos. Depois de 30 ele pode ler. Mas de 30 anos abaixo, um jovem que é solteiro no judaísmo não pode ler o livro de Cantares. O judaísmo proíbe um jovem de ler isso. Por quê? Porque sabendo o histórico de Salomão, quantas mulheres Salomão teve? Salomão viveu uma vida louca. Sabia de tudo. Então, para o judaísmo, foi muito difícil para o judaísmo querer colocar, os rabinos querer colocar no canon o livro de Cantares. Puxa, como é que pode? Porque se a gente lê o livro de Cantares em hebraico, é um livro erótico. Ou seja, praticamente uma história pornô. Por isso que em Tel Aviv, quando tem, por exemplo, passeatas gays ou essas boates de boate da noitada, se tocam letras de Cantares com aquelas batidas. Puf, 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 nos trio elétrico. Por quê? Porque assim está muito forte o livro de Cantares. Agora, quando você... É interessante que também esse é um princípio bonito que tem no judaísmo, que onde está o mais baixo, o mais profano, o mais degradável, é onde está o mais santo. Por quê? Porque justamente qual foi as duas coisas que Deus criou como algo assim sagrado, que dá, ou seja, algo prazeroso que dá, que é pra gente é prazeroso, pois é o sexo e a música. E justamente essas duas coisas é que o inimigo tem pervertido, cara. A sexualidade e a música. Porque normalmente uma pessoa, quando vai matar outra pessoa assim, ela se inspira numa música. Ou quando, por exemplo, o cara foi abandonado pela mulher, ele quer matar a mulher, é porque tá escutando música e fica recordando e não sei o que. Nós somos dois sem vergonha. Aquelas músicas que, enfim. Por isso que o inimigo tem distorcido a música.
Por quê? Porque a música foi criada com o propósito de louvar a Deus. E a sexualidade é justamente algo também que foi Deus que criou. Foi Deus que colocou o hormônio na gente. Não foi o diabo. Então por isso que se proíbe no judaísmo um jovem abaixo de 30 anos ler, solteiro, óbvio, ler o livro de Cantares. E no verso 14 de 2 Timóteo 3 diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Yeshua, o Messias. Então, o que é que pode, mais uma vez, nos fazer sábio para a salvação? As sagradas escrituras, ok? E voltando lá a Romanos capítulo 1, no verso 17, para a gente ganhar tempo, já estamos aqui com 1 hora e 5 minutos. Ou seja, se a gente não perseverar, se a gente não persistir nisso aqui, nós não poderemos ser sábios para a salvação. E no verso 17 de Romanos 1 diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, o evangelho começa pela fé e o evangelho termina pela fé. Por quê? Porque aqui Paulo fala que o justo viverá da fé. Paulo aqui está citando justamente o profeta Abacuque. Ou seja, esse é o tema central da mensagem de Paulo, que o justo viverá pela fé. Então, em que contexto, já que Paulo está citando aqui Abacuque, em que contexto Abacuque escreveu isso aqui? Porque quando Abacuque escreveu isso aqui, em Abacuque 12:4, né, Abacuque escreveu que o justo viveria pela fé, porque Abacuque recebeu a notícia do Eterno que a nação de Judá iria ser justamente levada ao exílio pelo Império da Babilônia, né, pelo Império Babilônico, e Abacuque não conseguia entender como é que o Eterno ia usar um rei arrogante, como um Nabucodonosor, para justamente cumprir um propósito divino, né? Então Abacuque entendia que Judá tinha que ser disciplinado. Porém, o que ele não entendia era que o Eterno iria usar um exército, um líder arrogante e orgulhoso, como era Nabucodonosor, que estava se exaltando, dizendo que ia conquistar o mundo inteiro. Então Abacuque dizia: bom, nós somos pecadores, nós temos transgredido tuas leis, nós temos falhado diante de ti, porém, como Eterno, tu vai usar um ser arrogante como esse homem, um orgulhoso. Porém, qual é a resposta de Deus a Abacuque? Abacuque, não te preocupa, tá? O justo viverá por sua fé. Quer dizer, o homem vai terminar de fazer coisas por sua própria força, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, e agora vamos aqui definir, né, esses dois conceitos mais importantes, né, e mais cruciais da Escritura, né, porque ao mesmo tempo, apesar de que esse conceito seja um dos mais importantes ou mais importante da Bíblia, ao mesmo tempo é o conceito mais ambíguo que se tem transmitido, que é o conceito da fé. Por quê? Porque a fé tem se transmitido assim pela religião de uma maneira assim tão ambígua, que a fé é uma coisa assim, nesse copo d'água aqui, ó. Beba na sua tela aí, você foi curado. Ficou tão ambígua a fé, que a fé se tem num copo de água, se tem num tijolinho, numa meia, numa zoba ungida aí, sei lá, um lenço. Enfim, ficou tão assim, tão ligeira a palavra fé, que cada um tem sua fé. Todo mundo no púlpito no domingo, não, porque a fé em Cristo Jesus é a única perfeita. Quando você vem justamente mostrando a Bíblia, como a Bíblia é, irmão, assim, é importante ter fé, né? Ou seja, como que assim, não, você fica na tua fé que eu fico na minha, é importante a gente ter fé. Mas você não estava dizendo no domingo que a única fé que vale é a tua? E quando a pessoa é confrontada com a própria Bíblia, o que significa a palavra, você diz que cada um tem a sua fé. Então a palavra fé se utiliza assim tão às pressas que atualmente chegou ao ponto de dizer que não importa em que ou em quem você crê. O importante é que você tenha fé. Não, você guarda o sábado, você explica sobre os mandamentos, o cara não tem argumento, a pessoa não tem argumento. O importante é ter fé, né? O importante é servir a Deus. Ou seja, cada um com sua fé, ok, eu concordo, cada um com sua fé. Porém, se a gente diz que tem a fé num Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós temos que saber qual era a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque para Deus se identificar com três personagens, é porque alguma coisa importante esses três personagens fizeram. Para levar um título de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é muita honra. Então vamos saber, de acordo com a Bíblia, de acordo com a definição bíblica, o que é fé, em que consiste a fé, ok? E vocês teve aí também, né? Acho que eu me lembro de ter colocado a palavra fé. A palavra fé é a palavra emuná, que se escreve com as letras Aleph, Men, e a letra Vav e a letra Nun, e ao final a letra Rei.
ok? São 1, 2, 3, 5 letras em hebraico, ok? Então a palavra fé em hebraico é a palavra emuná, que se traduz ao português como fidelidade. E da palavra emuná é de onde vem a palavra amém, ok? Porque a palavra emuná, se vocês tiram algumas letras aqui da palavra amém, da palavra fé, por exemplo, você tirar aqui a letra rei e a letra nun e deixar só a letra nun sofita, a letra nun final, forma a palavra amém. A letra aleph, men e nun, ok? Então, em hebraico, as letras elas são bem importantes, porque cada letra tem um significado, cada letra tem um número, porque em hebraico as letras elas formam raízes, ok? De uma raiz se forma uma palavra, ou seja, de uma raiz simples de uma letra você consegue tirar, por exemplo, como aquele que eu expliquei ontem, né, na casa do irmão lá, sobre a palavra que o Messias falou na cruz, consumado está. Ou seja, se você pega a palavra consumado está e você vai ver a raiz dessa palavra, é a mesma raiz da palavra gomer. E dali você começa a extrair vários significados de uma palavra só, porque por isso que o hebraico é rico. Então, quando a gente conhece a raiz de uma palavra, e não importa que palavra seja essa, ok? Porque todas as palavras em hebraico, ela tem uma raiz, né, que se chama raízes paternais, e essas raízes são justamente a chave do significado, ok? Então essas raízes compõem justamente, ela principalmente ela é feita de 3 letras, ok? Uma vez em que a gente entende todo o significado das 3 letras raiz de uma palavra, aí você vai saber o que significa essa palavra. Agora, no hebraico antigo, que é o hebraico pictográfico, as raízes eram justamente de 2 letras, não era de 3. As 3 letras de raiz foi formada depois que se mudou para o hebraico, para esse hebraico aqui, ok? Então, nos tempos antigos, o significado se dava justamente com 2 letras. Então, a palavra emuná vem da palavra amém. Então, a palavra emuná no hebraico, na definição do Strong, é a palavra do H539 da palavra emuná, que literalmente significa fidelidade, verdadeiro, assim seja. Então, quando você ou eu está dizendo a palavra amém, o que é que nós estamos declarando? Fiel e verdadeiro. Por isso que a Bíblia chama, por exemplo, existem uns acrósticos que chamam, por exemplo, da palavra El Melech Eman, uma coisa assim, né? Que fala que justamente que Deus é um rei justo e verdadeiro. Se você pega essa palavra justamente, tem a ver com a palavra amém. A palavra amém, o acróstico forma essa palavra. Eler, né, que é o eterno, El Melech Neman, que tem a ver com rei justo e verdadeiro. Então vamos aqui ao hebraico antigo, né, para a gente saber onde a palavra fidelidade, né, se entende um pouco melhor. Porque realmente a palavra fé em português é algo abstrato, ou seja, já não tem fidelidade, também a palavra abstrato, não é o significado literal da palavra emuná, ok? Porque quando Moisés estava no Monte Gerizim, ok, o povo de Israel tinha que fazer uma declaração. E qual era a declaração que o povo tinha que fazer? Tinha que dizer a palavra amém. Em Deuteronômio capítulo 27, verso 26 disse: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então, quem disse isso aqui foi Moisés, ok? Moisés foi quem disse isso aqui ao povo de Israel, entre 2 montes, ok? Moisés colocou as 12 tribos nos 2 montes, e justamente estava dizendo aqui, que maldito aquele, e Moisés logo no meio, que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então, o que é que torna uma pessoa maldita? Pois uma pessoa que está separada do Eterno. Isso é uma pessoa maldita. Ou seja, separado de Deus, né? Aquele que não confirmar as palavras desta lei. Qual lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, justamente, aqui está a palavra amém, nesse versículo de Deuteronômio capítulo 27, que é a palavra emuná, ok? Então, quando o povo dizia amém, ao que Moisés disse aqui, que maldito aquele que não confirmar, o que é que o povo estava declarando? Que temos que ser fiel às palavras da lei. É isso que significa a palavra amém, ok? Por quê? Porque se eu não sou fiel à lei que Deus deu a Moisés, eu sou o quê? Eu sou um maldito. Então, podemos agora entender em que contexto aparece a palavra fé na Bíblia? Pois justamente em você não confirmar as palavras da lei. Ok? Então qualquer pessoa que diga que nós não temos que guardar, por exemplo, a lei de Moisés, que já se passou, que essa pessoa, que a lei foi abolida, qualquer pessoa que diga isso de acordo com esse texto de Deuteronômio 27, como é que essa pessoa está? Pois aquilo que Paulo fala em Gálatas, debaixo da maldição.
Por quê? Porque ela não está confirmando as palavras da lei, ou ela está tirando, ou ela está aumentando. Entendeu? Porque quando diz aqui que as pessoas assim, não, o mandamento não é pra gente, o sábado não é pra gente, isso é coisa de judaizante, circuncisão já nem fora de cogitação, nós não temos festa, não pode porque não tem templo, não pode sacrificar, não vamos sacrificar um animal outra vez. Então essa pessoa, ok, ela justamente ela está debaixo da maldição. Por quê? Porque ela não está confirmando as palavras dessa lei. Então, sem muita demora, vamos aqui ao paleo-hebraico, como vocês estão vendo aí na foto. A palavra emuná, ok? Nós temos aí os caracteres modernos. E dessa mesma forma aí, no paleo-hebraico, né, uma cabeça de um touro, uma letra que tem a ver com as ondas da praia, do mar, um cajado e um tipo de uma semente, de um espermatozoide. Assim, no paleo-hebraico se escreve a palavra emuná. E como essa palavra aqui se derivou, se derivaram, por exemplo, para chegar ao hebraico atual, é uma história muito longa que a gente não vai entrar aqui, né? De como foi a transformação, o porquê os rabinos entenderam que não deveriam continuar com o hebraico assim. Isso fica para outro tema. Então, esses caracteres aqui são justamente do hebraico antigo, né? Os caracteres atuais do hebraico moderno vêm do aramaico. Agora, cada letra, como vocês estão vendo na foto aí, esses desenhos aí, expressa uma ideia, ok? Por isso que o hebraico é tão rico. Por quê? Porque é muito profundo. Ou seja, de uma letrinha dessa aí você forma justamente algo que você já não capta. Por exemplo, se você pega a palavra Aleph e Men, em hebraico forma a palavra mãe, da letra Men. Agora, se você pega justamente a letra hebraica, essa letra hebraica Aleph, que representa a cabeça de um touro, ok? E o touro representa o que? Representa força, representa uma liderança, ok? E na civilização antiga, para tratar de descrever algo, né, se via com a natureza. Então, qual é a ideia do touro? Pois de força, de fortaleza, de liderança. E a letra Aleph também é uma letra que se refere ao eterno. Por quê? Porque como se escreve a palavra Elohim? Se escreve com a letra Lamed, que tem a ver com o cajado de um pastor, ao contrário, né, de cabeça para baixo, e a letra Aleph, ok? Então, significa a palavra Elohim, significa poderes pastorais. Agora, a cabeça de um touro, mais uma vez com um cajado, simboliza isso, uma fortaleza que está apacentando. Essa era a ideia dos hebreus antigos, ok? Era assim que os hebreus antigos, no tempo de Moisés, entendiam o eterno. Um pastor, né, um líder, né, que apacenta seu povo. Por isso que os profetas chamam o povo de Israel de ovelha. E diz que o eterno é quem vai pastoreá-los, né, mediante o Messias. Então, nesse sentido, a primeira letra da palavra fé é a letra Aleph, que representa a cabeça de um touro. A segunda letra é a letra Men, que tem a ver com gotas de uma água. E é interessante que a palavra água em hebraico se escreve Maim, com essa mesma letra. Nós temos a letra Nun, que representa um espermatozoide, uma semente. E por último temos a letra Rei. A letra Rei é um boneco que tem a ver com um suspiro, com algo assim de mirar, né? Inclusive a palavra em hebraico, por exemplo, a palavra como em hebraico é a palavra ma, como admirar assim, ma, o quê? Né? Se escreve ma com R. Então esse boneco aí, essa letra Rei, tem a ver com admiração, com exaltação. Então essa é a palavra emuná, ok? Aleph, Men, né, o Vav que tem a ver com o cajado, a letra Nun e a letra Rei. Então tratemos agora de pensar como um agricultor. Naquela época de Moisés, na época de Israel, né? Tratemos de pensar como uma pessoa que via em tendas, ok? Temos agora que fazer o que? Nos esvaziar de tudo que a gente aprendeu nas igrejas, neste mundo, se esvaziar de toda a complexidade de hoje em dia, entender a Bíblia, das doutrinas religiosas e pensar como meu filho aqui, como Felipe, sempre está desenhando aí. Pensar como ele agora e entender o que significa aqui a palavra fé no paleo-hebraico. Por quê? Porque nós temos a letra Aleph representando quem? O Criador. Temos a letra Men, como já falamos, que é uma letra que começa a letra Maim, águas. E na escritura, água é um símbolo de quê? Água é um símbolo de quê na Bíblia? Da palavra de Deus. Como a chuva que cai do céu. A letra Nun representa uma semente. Agora, com que também a escritura é comparada? Com uma semente que vai dar seu fruto e não vai regressar vazia.
Então, o que essa semente vai produzir? Vai produzir o que? O que vai ser a última letra, a letra rei. Vai produzir o que? Adoração, vai produzir exaltação. Então a letra rei é um boneco com a mão levantada em símbolo de quê? De exaltação. Então o conceito de fé é um conceito, ou a palavra fé é uma palavra abstrata, né, do sentido real da palavra emuná. Por quê? Porque aqui na palavra fé no palhebraico nós estamos demonstrando o eterno como uma fortaleza, através da letra men, que representa a água. E a água faz o que? A água é um símbolo da palavra. O que é que a palavra faz? Nos lava dos nossos pecados, nos purifica. E quando até nos purifica, o que é que ele coloca em nós? A sua semente, que é também a sua palavra, ok? Então, uma vez em que a gente é lavado, uma vez em que o eterno é a nossa fortaleza, nos lavando com sua palavra através da letra men, ok? Nos purificando dos nossos pecados, colocando a semente, que é a letra nun, que tem a ver com a palavra, o que é que isso vai produzir na gente? O que? Por justamente a letra rei, admiração, exaltação, adoração. Então essa é a raiz da palavra emuná, ok? Esse é o significado da palavra emuná. E a raiz dessa palavra são duas letras só. Já que no palhebraico a raiz são de duas letras, que é a letra men e a letra nun. E mais uma vez, a pictografia da letra men é uma figura de água ou de outro líquido, incluso pode até ser sangue. E a letra nun é uma figura de um espermatozoide, ou seja, e o que significa o espermatozoide, literalmente na nossa língua? Pois significa o que dá vida, né? Também pode implicar uma continuidade, ou seja, a semente representada pela continuidade. Por exemplo, a palavra filho em hebraico é a palavra ben, se escreve com a letra bet e com a letra nun, ok? A letra bet no palhebraico é como uma casinha e a letra nun é justamente esse espermatozoide. Então o que representa uma casa, uma cabaninha unida à letra nun? Significa a continuação da casa, ou seja, o que vai continuar a casa, ok? E o que é que continua a casa? O que é que continua a família? Pois o filho, ou os filhos. Então isso era uma maneira muito simples de entender a Bíblia. Foram os gregos com seus conceitos, com suas coisas intelectuais, né, que deixou assim o povo todo doido, todo confundido. Porque não é mais simples você entender a Bíblia assim no palhebraico, de que explicar que o hebraico, que a palavra fé tem a ver com fidelidade, e a palavra fé é aquilo que você crê. Enfim, te dá todo um sermão do monte, não do monte do Messias, mas um monte que não tem nada a ver com a Bíblia, e você fica... Poxa, realmente a fé é ter fé. Mas quando você vai justamente à simplicidade da Bíblia, olha o que significa justamente a palavra fé. Então essas letras men e nun juntas, sabe o que significa? O sangue continua. Por quê? Porque a palavra dan também tem a letra, contém a palavra men. Então men e nun significa o sangue continua. Então cada vez que nós... como é que eu posso falar? Cada vez que um de nós, né, estamos transmitindo a palavra a alguém, no caso eu, meu filho, ou vocês, a qualquer outra pessoa, sobrinho, parente, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos transmitindo aos nossos descendentes, ou seja, a espécie vai se multiplicando, ok? Tratando de passar nossa essência, né, à seguinte geração. E a letra nun também implica fortaleza. Por quê? Porque ela se transmite, no caso o espermatozoide, se transmite através do sangue. Então, uma vez em que a gente entende esse conceito aqui, então nós podemos entender o que realmente significa ter fé em nosso sangue. Então, o que é que significa agora, depois de a gente entender esse conceito no palhebraico, o que é que significa ter fé em Deus? O que é que a gente poderia definir aqui de ter fé em Deus? Porque a palavra emuná significa fidelidade. Por quê? Pois porque se mantém. E originalmente de onde vem a fé? A fé, não, de onde vem? Não é por onde vem, de onde vem a fé? A fé vem do nosso Pai, que é Deus. E o Pai transmite quem? Aos seus filhos. Ou seja, o Pai transmite a sua essência, seu sangue, aos seus filhos. E também em hebraico, não sei se você sabe, mas se não sabe, vai saber agora, tem uma palavra parecida com a palavra emuná, que é a palavra emunat.
E emunat é quando você fala, por exemplo, em hebraico você quer falar assim, fé, você fala emunat. Fidelidade, em hebraico você fala emunaterá, ok? E aí você coloca a letra tav ao final, emunaterá, ok? E o que significa a palavra emunaterá? Está seguro, está confiante, está firme, porque a palavra tav tem a ver justamente com, sei lá, um pacto. Está seguro, está firmado a carta, o selo. Então é daí, meus irmãos, de onde vem a palavra amém. Que o amém, a fé é algo que nos sustenta, que nos mantém, né, ou que mantém as seguintes gerações. Então quando o povo de Israel dizia amém, ou quando nós também dizemos amém, e naquela época quando Moisés falou aquele texto em Deuteronômio, o que é que o povo estava dizendo? Que Moisés, a lei, os mandamentos, a palavra do Pai vai continuar. Vai se passar da minha geração para a geração. Por isso que o mandamento da Bíblia qual é? Um dos principais. Ensinar a criança no caminho que se deve andar. Porque eu ensino a ele quando crescer, se não se desviar, ele vai ensinar a meu neto. O meu neto, ao filho dele. E por aí vai de geração em geração. E por isso que a palavra amém está conectado com sangue. Ou seja, o sangue e a semente. O sangue continua. E justamente quer dizer o quê? Que a história da palavra do Eterno, a história ela vai continuar, a palavra vai continuar, a Torá, a mãe, a água do Pai, o sangue vai continuar. Por isso que em Hebreus capítulo 12, no verso 2, já estamos concluindo, disse: olhando para Yeshua, o autor e consumador da fé. Ou seja, que o Eterno transmite a sua palavra ao Filho, o Pai transmite sua essência ao Filho, e logo esse Filho transmite através do seu sangue derramado na cruz a todos os seus filhos. Então, concluindo Romanos capítulo 1, vamos voltar para lá. Romanos capítulo 1, verso 18, disse: porque do céu se manifesta... Ficou clara a palavra fé agora? Ok. Ficou claro para você também? Quase não entendeu, não foi? Então em Romanos 1:18 disse: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ok? Então aqui disse que a ira de Deus será manifestada porque o Eterno pensou, talvez assim, de maneira antecipada, entregar seu filho como cordeiro para a remissão de pecado. Por quê? Porque o Eterno tem sido muito bom, porém qual tem sido a reação da humanidade diante de tanta bondade divina? Pois o que vai dizer o versículo 19, veja como é que a humanidade vai retribuir toda essa bondade de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Davi, o que Davi disse em um dos Salmos? Que os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, que não existe palavras, né? Quando, por exemplo, você está vendo... Eu acredito que aqui, para vocês de manhã cedo, deve ser muito bonito, não? Aqui, assim, já que se vê o sol mais aberto. Imagine a gente numa praia vendo um pôr do sol, gente. Realmente, isso manifesta justamente a glória do Eterno. Ou seja, isso justamente, talvez a gente fique assim, sem parar. Poxa, realmente como Deus é grande, né? E ver uma lua, de repente, saindo, a lua passando por trás do sol. Realmente, por isso que Davi fala que a natureza, ou o céu, manifesta justamente a glória do Eterno. Então, quer dizer o quê? Que quando nós não temos mais palavra, ok? Quando a gente... estamos vendo a natureza, o mar, as estrelas, o céu, a lua, etc. Ou seja, a gente está se dando conta de que existe um Criador que fez toda essa grandeza, todo esse imenso azul, né? E o Criador fez tudo isso para quem? Pois para nós. Então nos falta a palavra ao vermos todas essas coisas da natureza e nos faz assim estar consciente de que realmente existe um Criador, como Paulo vai dizer aqui no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis. Ou seja, como ele é invisível, ok? Ele é espírito, então nós não podemos vê-lo. E no verso 21 disse: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível,
e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? Pois a lei, a Torá, em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui já se fala da homossexualidade. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Nossa, olha o que causa uma pessoa que desobedece a Torá. Como é que a Bíblia qualifica uma pessoa que não obedece os mandamentos? Nécios, infiéis nos contratos, na língua aqui no Nordeste deve ser o famoso veaco, sem afeição, afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que não são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não são somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então as pessoas já deixaram de simplesmente aprovar as coisas mundanas, senão que agora estão se deleitando, aplaudindo toda a promiscuidade que a gente vê. Então, esse foi o nosso estudo de Romanos, capítulo 1. Espero que tenha ficado bem claro. E alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma reclamação, alguma exortação, alguma queixa, né? Temos 5 minutos. Nada? Então tá certo. Então que Deus abençoe a nossa vida, ou que Deus continue nos abençoando, porque já tem nos abençoado muito e muito. E que esse estudo possa servir, né, para as pessoas que realmente estão interessadas em conhecer a Bíblia na forma em que ela foi escrita, ok? Então sempre temos que ter a consciência de ter em mente o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, que não são os ouvidores da lei que hão de ser justificados, mas os praticantes da lei que hão de ser justificados. Então que o Eterno nos abençoe e nos guarde e cada vez mais nos dê a oportunidade e o privilégio de poder estar meditando na sua palavra por meio desses meios de comunicação. Até a próxima e Shalom. Y el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre
Gracias, mi Señor.